Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o 8º mandamento. Nós já chegamos ao 8º mandamento. Então, vamos ler lá na Bíblia, na palavra de Deus, onde ele está? Ele está em Êxodo 20, versículo 15. E lá diz assim: não furtarás ou não roubarás. Mas antes de continuarmos, vamos treinar um pouquinho os 10 mandamentos com os dedinhos. Eu sei que vocês estão bem craques já, né, nessa altura do campeonato. Alguns fizeram para mim ontem, tá bem joia. Mas vamos continuar pra gente não esquecer, tá bom? Vamos começar de novo? Então vamos lá. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não roubarás. Nono mandamento: não falarás mal do teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás. Viu? Direitinho, assim fica mais fácil para decorar, para memorizar, né? Mas agora nós vamos lá para o nosso mural. Olha quanta coisa a gente já aprendeu. Olha lá, repetindo outra vez. Primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Segundo: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto: honra o teu pai e tua mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. E oitavo: não roubarás, que é o versículo de hoje, Êxodo 20, 15. Muito bem. Bom, todo mundo sabe o que é não roubar, né? Mas hoje, como a gente faz com todos os mandamentos, a gente vai aprender bem direitinho. Esse mandamento é tão importante, porque ele está na segunda parte dos 10 mandamentos. Vocês lembram que a tia Cris falou? Os 4 primeiros mandamentos era Deus nos ensinando como amá-lo. E os outros 6 é Deus nos ensinando como amar ao próximo. Quando a gente chega agora no 8º mandamento, que é não roubarás, ele é um mandamento que nos ensina como a gente deve amar ao próximo. Se nós amamos o nosso próximo, a gente não vai tirar coisas que são dele, né? A gente não vai fazer isso, porque isso é prova que a gente não ama a pessoa. Por isso que não roubar roubar é pecado. Então, esse mandamento não roubarás nos ensina como amar o próximo, né? E o povo de Israel, que Deus tinha ensinado através dos 10 mandamentos, quando Moisés recebeu as 2 tábuas de Deus, lembra que a gente estudou isso? Eles aprenderam tão direitinho, que eles colocaram algumas regras para aquele povo lá, que ouviu os 10 mandamentos, para eles entenderem direitinho a respeito desse mandamento não roubarás. E essa história está lá um pouquinho depois do Êxodo 20, aonde tem os 10 mandamentos. Está 2 páginas depois, 2 capítulos depois, lá em Êxodo 22. E eu vou contar para vocês o que eles faziam para eles se protegerem de não roubar. Então, naquele tempo, todos eles tinham bichinhos que eles cuidavam, que eles tratavam, né? Então, alguns tinham bois, alguns tinham ovelhas, e eles iam fazendo aqueles bichinhos crescerem e aumentarem e se multiplicarem. E cada família tinha um pouquinho de boi, um pouquinho de ovelha, e uns tinham bastante, outros tinham menos, dependendo de quanto eles trabalhavam. E aí, eles decidiram assim: tudo isso Moisés e o próprio Deus ensinou para eles. E eles tinham, então, vamos imaginar que aqui, ora, era a fazenda de um deles.
Aí, vamos imaginar que essa pessoa tinha uma ovelhinha e tinha um boizinho lá na fazenda dele. E aí, ele cuidava bem da ovelhinha e do boizinho dele porque ele queria que aumentasse. Mas aí chegou uma outra pessoa que tinha também ovelhas e bois, mas ele queria o daquele lá, desse aqui, ó. E ele foi lá e roubou o boi e roubou a ovelha. E ele ficou sem nada. Sabe o que eles tinham que fazer quando era pego este ladrão? Sabe o que eles tinham que fazer, esse ladrão? Esse ladrão tinha que devolver não só o boizinho e a ovelhinha que ele tinha roubado, mas o castigo dele era devolver muito mais. Para cada boizinho que ele roubasse, ele tinha que devolver, sabe o quê? Ele tinha que devolver mais 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Para cada boizinho que ele roubou, ele tinha que devolver mais 5. Viu? Porque não podia roubar, ele estava fazendo mal para aquela pessoa. E para cada ovelhinha roubada, sabe o que o ladrão tinha que devolver? Ele tinha que devolver a roubada e mais 1, 2, 3 e 4. Para cada ovelhinha que tinha que devolver mais 4 ovelhinhas. Isso porque eles tinham entendido tão direitinho que não roubar era algo que Deus tinha ensinado, que desagradava a Deus, que eles entenderam que essa era uma forma deles não roubarem, e ajudou muito. Eles pararam de roubar por um bom tempo por causa disso, porque tinham que devolver muita coisa. Muito bem. Hoje em dia, a gente não faz isso, né? Quando alguém rouba, quando algum ladrão é pego, ele vai para a cadeia. Não tem mais esse negócio de devolver. Mas o 8º mandamento nos ensina muitas coisas a respeito disso. Como a gente tem aprendido, o 8º mandamento nos proíbe algumas coisas e o 8º mandamento nos manda algumas coisas. Vamos usar os nossos caderninhos aqui para a gente aprender direitinho. Como o 8º mandamento começa também com a palavra não, nós vamos começar pelo livrinho que nos ensina o que o 8º mandamento proíbe. Então, a primeira coisa que o 8º mandamento proíbe é roubar. Claro, né? Porque o 8º mandamento é não roubarás. Então, roubar não pode. É uma coisa que o 8º mandamento proíbe. E não pode roubar o quê? Qualquer coisa, não pode roubar nada. O que é roubar, então? Roubar é você pegar alguma coisa de alguém sem permissão que não é tua. Então, por exemplo, se você tá lá na escola e você vê um lápis caído no chão e você sabe que aquele lápis não é teu, você não vai pegar aquele lápis. Se você pegar, você vai entregar para a professora, ou você vai perguntar para algum amiguinho. Você sabe de quem é esse lápis? Porque se você pegar e levar embora para casa, isso é roubo, não é teu. Você tá pegando sem permissão, não pode. Na tua casa também, se você vê alguma coisa, algum dinheirinho jogado no chão, você não vai pegar, você vai falar com o papai e com a mamãe. Você não trabalha para ganhar dinheiro, então não é teu. A não ser que foi o papai e a mamãe que te deu. Senão, você não pode pegar. Nada que não é teu, você pode pegar sem permissão. Você tem que pedir. Se você fizer isso, você vai estar pecando contra o 8º mandamento. E você deve se arrepender, porque isso é pecado. Outra coisa que o 8º mandamento nos proíbe é enganar. Enganar o quê? Ou quem? Qualquer pessoa. Ué, como que enganar está relacionado com o 8º mandamento? Sabe por quê? Porque, por exemplo, vamos imaginar que você está brincando com um amiguinho. E aí vocês estão brincando de chutar bola no gol. E aí você gosta muito de chutar bola no gol. Aí vocês combinam, uma vez eu, uma vez você, uma vez eu, uma vez você. E aí você pega, aí você joga uma vez e aí o teu amiguinho joga outra vez. Aí quando você vai jogar, você joga de novo, aí é a vez do seu amiguinho, você fala, não é sua vez não, é minha vez. Aí ele fala, não, mas agora é minha. Aí você fala, não é minha. Você tá enganando ele porque você quer pegar a vez dele.
Então, você não está pegando alguma coisa dele, assim, um dinheiro, um brinquedo, mas você está pegando a vez dele. Isso é roubar, você está enganando ele para você ter vantagem, né? E isso não pode fazer. Isso é roubar do seu amiguinho. Ou então sua mãe pega e te dá um chocolate bem gostoso e fala assim: divide com o seu irmão, reparte com ele. E você pega, na hora de repartir, você dá para ele só um pedacinho e você fica com um pedaço bem grandão. Não, você está enganando ele, você está roubando dele um pedaço do chocolate que era dele. Você tinha que ficar com metade e ele com metade. Isso é enganar, e você está enganando de uma forma que você está roubando dele. E isso não agrada a Deus, você está pecando contra o 8º mandamento e tem que se arrepender. Outra coisa que você não pode fazer, que o 8º mandamento proíbe, é descuidar. Descuidar do quê? O que é descuidar? Descuidar é não cuidar. Não cuidar do quê? Das coisas que Deus te deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. O papai e a mamãe trabalham para comprar sua roupa, para comprar brinquedo, para comprar o material de escola. Papai e a mamãe trabalham, mas quem deu trabalho para o seu pai e para sua mãe foi Deus. Então, no fim das contas, foi Deus que te deu tudo. Na igreja também, quando você vai lá e você brinca na classinha, todas aquelas coisas que você está usando é porque é Deus que permitiu que a gente estivesse lá. Quando você não toma cuidado, você quebra, você risca, você chuta, isso é uma forma de roubar do próprio Deus algo que Ele te deu para você cuidar, para você usar, para você ficar alegre com aquelas coisas. Então, ser relaxado, descuidado, quebrar as coisas, não tomar cuidado, isto é uma forma de roubar de Deus também. Então, você não pode fazer isso. Se você fizer, ou eu, quando a gente faz isso, a gente está pecando contra o 8º mandamento. E a gente tem que se arrepender, não pode, tá bom? Agora, a gente vai aprender o que o 8º mandamento nos manda fazer. Bom, a primeira coisa que o 8º mandamento nos ensina e nos manda fazer é estar satisfeito. O que é estar satisfeito, tia Cris? Estar satisfeito é assim: tudo que nós temos, como a gente já falou, foi Deus que nos deu, né? Então, se foi Deus que nos deu tudo que nós temos, a gente tem que ficar contente com essas coisas, a gente tem que ser agradecido por causa dessas coisas todas, de qualquer coisa que a gente tem. E se a gente ficar reclamando das coisas que a gente tem, querendo mais e não estar satisfeito com o que a gente tem, a gente vai correr o risco de querer pegar de outro o que a gente não tem. E isso mostra para Deus que a gente não está achando que Ele está agindo corretamente com a gente, né? Ele não está sendo bom. E isso é pecado, porque Deus nos ama e tudo que Ele faz para nós é bom. Então, para a gente se proteger, para não pecar contra o 8º mandamento, não querer as coisas dos outros, e a gente vai aprender mais disso quando a gente chegar no 10º mandamento, é a gente ficar feliz e satisfeito com o que a gente tem. Então, fique satisfeito com os brinquedos que você tem, fique agradecido pelos brinquedos que você tem. Na hora certa, se você quiser outra coisa, você pede pro papai e pra mamãe. Se eles puderem te dar, amor, eles vão te dar. Se não puder, fica feliz com o que você já tem, foi Deus que te deu, tá bom? A outra coisa que o 8º mandamento nos ensina é economizar. Sabe o que é economizar? É assim... tudo que a gente tem foi Deus que deu de novo. Vamos ficar repetindo isso toda hora. Então, quando Deus nos dá alguma coisa, a gente tem que cuidar direitinho daquilo que a gente tem e não ficar gastando aquilo à toa. Por exemplo, vamos imaginar que o papai e a mamãe compram para você uma caixa de lápis de cor para você começar o ano escolar. Então, vai começar o ano novo na escola e você ganha uma caixa nova de lápis de cor. Aí você pega aquele lápis de cor, porque é tão legal apontar, você fica apontando. Em 2 dias você acaba com todo o lápis de cor. Isso
isso não pode fazer. Você não está economizando. Economizar é usar as coisas com cuidado, usar conforme você precisa, não ficar esbanjando e gastar tudo de uma vez só. Aí depois, aí um mês, você não vai ter mais lápis. E o papai e a mamãe trabalharam muito para você ter aquele lápis de cor. Você é ainda criança e ainda não trabalha para ganhar as coisas, para comprar as coisas, mas um dia você vai crescer e você vai ver que você vai precisar trabalhar para ganhar dinheirinho. Isso é muito difícil. Então, quando você tiver as suas coisas, não fica gastando tudo de uma vez só. Aprende a guardar as coisas que você tem e a usar de pouquinho em pouquinho, tá bom? Outra coisa que o 8º mandamento nos ensina, e é muito importante, é saber repartir ou dividir as coisas que você tem. De novo, tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. E quando Deus nos dá qualquer coisa, Ele nos ensina sempre que a gente deve pensar no próximo. Por exemplo, se você tem bastante brinquedo e você sabe que tem pessoas, outras crianças que não têm brinquedo nenhum, você pode dividir os seus brinquedos com ela. Se você tem duas blusas de frio e tem uma criança que está com frio e não tem nenhuma blusa, você pode dar uma blusa para ela. E qualquer coisa que você tenha, você pode dividir. Se tá lá na hora do lanche na sua escola, você levou um lanche bem gostoso e o seu amiguinho não levou lanche nenhum, você pode repartir com ele. Então, esta é uma forma de agradar a Deus com o 8º mandamento, né? O 8º mandamento é não roubar, mas quando a gente aprende a dividir com as pessoas, a gente também ajuda as pessoas a não quererem pegar as coisas nossas e dos outros também. Então, repartir é muito importante, agrada a Deus e é uma forma da gente obedecer o 8º mandamento. Tá bom, crianças? Essa foi a lição de hoje, no 8º mandamento. Semana que vem, a gente já está indo quase para o final dos 10 mandamentos. Semana que vem, a gente vai aprender o 9º mandamento, tá bom? Então, essa semana, não esqueçam de fazer todos os devocionais, e todos os devocionais dessa semana vão falar sobre o 8º mandamento, ok? Um beijo para vocês e até domingo que vem. Tchau!